Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério e Missão em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe também seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a primeira lição do segundo trimestre da classe de juvenis, a qual tem como tema geral respostas às dúvidas sobre a fé cristã. O tema da lição, desta primeira lição, é: a Bíblia é a palavra de Deus? É uma das dúvidas, é um primeiro tema que nós estaremos abordando aqui, e a gente tem que esclarecer, meus queridos professores, dentro das salas de aula, porque com certeza existem várias dúvidas no meio dos nossos adolescentes com relação a algumas coisas, como, por exemplo, o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O que é o Deus? Como é Deus? E se Deus, ele é um ser, ele tem algum atributo, como é que nós podemos, então, ter certeza que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Como é que, então, a gente pode extrair das Sagradas Escrituras lições para que a gente possa aprender de uma maneira completa que a Bíblia é a palavra de Deus? Essas dúvidas surgem no meio dos nossos adolescentes e nós precisamos estar preparados para respondê-los aí, meus queridos professores, nas classes, na aula, a qual vocês apresentarão desta lição. Os objetivos específicos é compreender que é a Bíblia Sagrada, o que é a Bíblia Sagrada, conhecer os termos, revelação e inspiração. Nós vamos conhecer um pouco desses termos, buscar ter um relacionamento diário com a palavra. A leitura principal dessa lição é: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum. Guarda essa palavra, vontade. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados, guardem esta palavra também, inspirados pelo Espírito Santo. Porque o homem, ele não tem vontade própria. Ele não tem vontade própria quando ele é conduzido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem vai direcioná-lo a ele a fazer a vontade de Deus. Ela está no centro da vontade de Deus. Agora, se ele não tiver inspirado pelo Espírito Santo, a sua natureza é tendenciosa a se afastar de Deus. Naturalmente, ele se afasta de Deus porque a carne sempre prevalece. A natureza carnal do homem sempre prevalece se ele não estiver sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Salmos 119, do versículo 1 ao 12, e também em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 17. 2 Timóteo 3 e 16 vai dizer: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Não adianta, meus queridos professores, meus queridos alunos, a tentar ensinar sobre a palavra de Deus algum texto bíblico que não direcione, não venha com esta inspiração da parte do Senhor. Irmão Márcio, mas tem muitas coisas ruins também na Bíblia, tem erros, tem pecados, Homens de Deus que cometeram falhas, mas é o Espírito Santo quem inspirou os homens a escreverem também estas falhas
estes erros, para que eu e para que você, meu querido aluno, professor, expliquem isso, pudesse então aprender com os erros dos outros e extrair lições preciosas para os nossos dias atuais, como por exemplo o rei Davi cometeu falhas. Ele cometeu adultério e ele também colocou, né, programou, projetou, podemos dizer assim, a morte de um homem. Mas isto está nas Sagradas Escrituras para que a gente possa aprender com esses erros. E os homens que escreveram estavam totalmente inspirados pelo Espírito Santo. Agora, a inspiração que a palavra de Deus vai nos dizer, nós vamos ver aqui no tópico da nossa lição, não é uma inspiração a qual o Espírito Santo toma o homem e o homem fica inconsciente. Não. O homem é consciente, sabendo que o Espírito Santo está usando o seu ser para poder escrever e registrar a vontade de Deus para as nossas vidas. Primeiro ponto, conhecendo a biblioteca de Deus. Aqui vai dizer que a Bíblia, no seu original, é Biblion, né? O termo Bíblia significa Biblion. E Biblion significa livro, né? Em outras versões, em outras traduções, né? Vai significar um conjunto de Bíblia ou uma coleção de livros. Significa dizer também que a Bíblia é um livro singular, diferente de todos os outros já escritos, até mesmo lido por mim e por você. A Bíblia, ela é o livro mais antigo do mundo, porém o mais atual. As coisas escritas na Bíblia, às vezes nós lemos e parece que nós estamos vivendo o dia de hoje, vivendo aquilo que está escrito, que foi escrito há mais de 4.000 anos atrás, e a gente pensa que está vivendo e a Bíblia está falando aquilo, está nos ensinando aquilo que nós estamos vivendo hoje. Como, por exemplo, um exemplo aqui, Mateus capítulo 24. Jesus escreveu sobre a grande tribulação, os fins dos tempos, há quase 2.000 anos atrás, né? Jesus falou isso há quase 2.000 anos atrás. E hoje nós vemos muita coisa acontecer sobre pestes, terremotos, maremotos, né? Guerras, fomes, pestes em vários lugares, né? Nação contra nação, guerras. Isto tudo está se intensificando nos dias atuais. E quando a gente lê a palavra, a gente entende que ela é antiga, mas o livro mais atual do mundo. A Bíblia também ela é dividida por duas partes, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele tem 39 livros e o Antigo Testamento tem 27 livros. O Antigo Testamento ele é dividido também em 5 categorias, podemos dizer assim. Primeiramente, o Pentateuco. Segundo, os livros históricos. Terceiro, os livros proféticos, poéticos, podemos dizer assim, escritos numa forma literária em poesia. Quarto, os profetas maiores. E quinto, os profetas menores. O Novo Testamento também está dividido em 5 categorias, que são os 4 evangelhos, que falam de Jesus Cristo, que falam da vida de Jesus Cristo. Também os livros históricos, como, por exemplo, Atos dos Apóstolos, que é um livro que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, mas contando a história da igreja nos primeiros séculos, no primeiro momento em que os apóstolos começaram a agir de maneira poderosa pelo Espírito Santo. As cartas paulinas, que são 13 cartas, o apóstolo Paulo escreveu essas cartas também em momentos de dificuldade, tribulação, quando ele deixou de perseguir a igreja, que ele começou a ser perseguido por causa do amor a Jesus Cristo. Ele escreve essas cartas também para
alimentar os irmãos, né? E essas cartas até hoje nos alimentam, nos ensinam. As cartas gerais, também que é a terceira, quarta categoria do Novo Testamento, sobre que também nos ensina várias coisas. E por fim, quinto e último, quinta categoria do Novo Testamento é o livro da Revelação, mais conhecida como o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, aonde o apóstolo João foi lançado numa ilha chamada Ilha de Patmos, e ali Deus mostrou para ele tudo o que iria acontecer. Aquilo que iria acontecer no futuro, que já tinha acontecido no presente, e ele então recebe essa revelação especial de Deus para nos ensinar. A Bíblia também foi escrita em torno de 1.600 anos, no período de 1.600 anos. Também ela foi escrita por volta por 40 pessoas, 40 escritores diferentes, que viveram em épocas diferentes, em momentos diferentes. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo a colocarem coisas nas Sagradas Escrituras que é muito único, é uma unidade completa da vontade, do direcionamento da vontade do Senhor. Quando a gente lê as Sagradas Escrituras em Gênesis e lê em Apocalipse, a gente percebe uma conexão tão grande que somente comprova que existe um único autor, né? Um único autor, professor, que nos ensina e que nos faz compreender, né, que é a revelação de Deus máxima ao homem. A Bíblia também ela é progressiva. Deus foi se revelando ao homem de maneira progressiva através dos textos sagrados. Ao longo de 1.600 anos, a qual a Bíblia foi sendo escrita, Deus foi demonstrando a sua vontade para com o homem através desta palavra. A Bíblia também foi escrita em 3 idiomas originais, que foi o hebraico, o aramaico e o grego. O hebraico antigo já não existe mais. O grego antigo também já não existe mais. Hoje, o original, hoje o grego que nós conhecemos é o grego moderno. E o grego que foi escrito, a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, foi escrito no grego koiné. É um grego muito mais antigo. Porém, estes originais foram ao longo do tempo, né, nós temos a nossa Bíblia hoje, foi ao longo do tempo sendo copiados. Os copistas copiaram a cópia das cópias e hoje nós temos a Bíblia nas nossas casas, esta Bíblia atual. Nos tempos antigos, os gregos, os copistas que copiaram a Bíblia, chegaram até a contar as letras para não cometer falhas, para não cometer erros. Foram copiados com toda a fidelidade do mundo, sabendo que a palavra de Deus ela não poderia ser alterada e não poderia ser mudada. Portanto, meus queridos, a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela não contém a palavra de Deus. Toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo e hoje nós temos aqui esta bênção em nossas mãos que nos mostram a vontade de Deus para com as nossas vidas. Segundo ponto, a Bíblia permanece sempre viva. Não obstante ser o livro mais publicado e vendido e lido da história, a Bíblia também é o livro mais perseguido de todos os tempos. Muitos exemplares da Bíblia já foram queimados. As pessoas eram proibidas de ler sua mensagem. Entretanto, apesar de toda oposição, o livro de Deus resistiu à prova do tempo e tem demonstrado sua origem e durabilidade e autoridade divina. Jesus falou o seguinte, que a palavra de Deus, as palavras do livro, né, não iriam passar. Passariam céus e terra,
mas as suas palavras, né, Jesus falando, as minhas palavras não hão de passar. Jesus, conforme João capítulo 1, versículo 1, é o verbo vivo, é a palavra viva. João vai dizer sobre isso, que ele veio a este mundo e através dos profetas, dos homens de Deus, a qual foram inspirados para escrever as Sagradas Escrituras, a própria palavra encarnada veio a este mundo e falou das grandezas de Deus para os povos e os homens, discípulos, apóstolos que estavam ao seu redor, inspirados pelo Espírito Santo, começaram a falar, a copiar aquilo que ele falara, aquilo que ele falava. Então, a palavra de Deus, ela permanece viva. Todos os tempos, ao longo dos tempos, tentaram destruir a palavra de Deus, mas a palavra então permanece até os dias atuais. Hoje, ela é um livro mais lido do mundo. Hoje, a palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais vendido do mundo e também é o livro que mais tem conselhos para que o homem possa viver de maneira perfeita com a sociedade e de maneira perfeita para com Deus. Voltaire, um filósofo ateu do século XVII, certa vez ousou profetizar o fim da Bíblia, dizendo que 200 anos após a sua morte, o livro de Deus seria extinto ou totalmente desacreditado. Só que ele se decepcionou, porque quando ele morreu, 3 séculos depois, a Bíblia continuou atual. E ainda mais, a sua casa onde ele vivia, né, foi transformada numa sede bíblica francesa. Né? Ele profetizou, ele era um ateu, que falou que a Bíblia em 200 anos seria extinta. Porém, quando passou este século, passou 300 anos depois, a Bíblia continuou atual, a existir, e a sua casa ainda foi transformada ainda por uma comunidade, por um centro, né, da sociedade bíblica. Terceiro ponto, teorias falsas a respeito da inspiração da Bíblia. A primeira teoria da inspiração natural humana. Esta teoria afirma que a Bíblia foi escrita por homens dotados de grande capacidade intelectual, verdadeiros gênios. Seus precursores negam a sobrenaturalidade e que os autores foram inspirados por Deus. Ou seja, essa inspiração natural, eles dizem, né, esta teoria dizem que a Bíblia foi escrita de maneira natural, pela vontade humana, pelo intelecto humano. Eles negam aqui a sobrenaturalidade da Bíblia, da escritura da Bíblia, dos homens inspirados por Deus na Bíblia. A segunda teoria é a inspiração parcial. Que inspiração parcial? Eles dizem, né, que os teólogos aceitam parte da Bíblia, né, como sendo inspiradas por Deus. E acreditam que nem toda ela é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Mas como nós lemos aqui no texto bíblico, principalmente em 2 Timóteo 3,16, é que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, todas as letras que estão ali, todas as sagradas letras que estão neste livro, foram inspiradas pelo Espírito Santo, sopradas ao homem pelo Espírito Santo, foram usadas, né, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus. Toda a Escritura. Então não tem como questionar que somente uma parte é de Deus e a outra parte não é de Deus. Isto traria uma confusão sem tamanho para todos aqueles que estudam a palavra. A terceira teoria é a teoria do ditado verbal. Segundo o pastor Antônio Gilberto, esta falsa teoria faz dos escritores verdadeiras máquinas que escrevem sem qualquer noção de mente ou raciocínio. Esta teoria diz que o Espírito Santo toma a pessoa e a pessoa escreve sem saber o que está fazendo, perde a noção da escrita. Mas não é isso que nós acreditamos, porque os homens de Deus
foram inspirados pelo Espírito Santo, escrevendo e tendo consciência daquilo que estava escrevendo, tendo consciência que estavam sendo usados por Deus. Agora, a diferença da revelação e da inspiração é que Deus, a revelação, ele mostra aquilo que está oculto. Ele mostra aquilo que não está, que não é revelado aos olhos humanos, que não está sendo percebido pelos humanos. Ele revela aquilo que está escondido. E a inspiração é o sopro de Deus dentro do homem, para que o homem possa ser usado por ele, mesmo tendo consciência. A inspiração é o próprio Espírito conduzindo o homem a fazer aquilo que Deus lhe ordena. Quarto ponto, relacionando-se com as Escrituras. Atualmente existem inúmeras vozes que vão tentar desviar sua atenção da palavra de Deus. Muitos jovens passam horas nas redes sociais e já não têm mais tempo para a leitura diária da Bíblia. Você pode utilizar as redes sociais, contudo, não permita que nada venha impedi-lo de ler e meditar nas sagradas Escrituras. Então, a rede social, ela não deve tomar o nosso tempo de maneira forte, de maneira grandiosa, para que nós não possamos mais, para que nós não tenhamos tempo de ler as Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras é quem vai moldar o coração do jovem. Primeiro, em Salmos 119, versículo 9, vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Conforme a palavra de Deus é que o jovem vai observar, purificar o seu caminho diante do Senhor. Em Salmo 119, versículo 11, vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente guarda a palavra no nosso coração, a gente entende a vontade de Deus e começa então a agir de conforme a vontade de Deus, para que nós não possamos decepcioná-lo, entristecer o Espírito Santo. Continuando aqui o segundo parágrafo do quarto ponto, vai dizer o seguinte: Jesus, o Filho de Deus, declarou sua aprovação em relação às Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento. Jesus viveu e cumpriu toda a palavra. O Salvador não somente lia a palavra, mas também ensinava, conforme Marcos capítulo 1, versículo 21. Quanto tempo você passa dedicado na leitura da palavra? Quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus usou a palavra para vencer Satanás. Ele disse várias vezes: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele venceu o inimigo utilizando o poder da palavra. Ele venceu o inimigo testando, comprovando as Sagradas Escrituras, aquilo que estava nas Sagradas Escrituras, para vencer o inimigo, para vencer os obstáculos. E nós precisamos também manejar bem a palavra, meus queridos alunos, professores, entender aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, para que nós também possamos combater todos os opositores da palavra, aqueles que se contradizem, aqueles que se colocam em oposição para destruir a palavra. Nós precisamos conhecer para poder combater com a palavra, fazer que nem Jesus está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fazer que nem Jesus, que ele foi comprovado e foi testado, né, pelo mundo maligno, né, mas a palavra de Deus, a palavra de Deus trouxe ele para o centro, porque o centro de toda a Escritura é a revelação máxima, que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele esteve em Gênesis 3,15, Jesus, ele esteve nos profetas, Jesus, ele esteve nos livros históricos, Jesus, ele esteve nos evangelhos, Jesus esteve nas cartas paulinas, nas cartas gerais, nos livros históricos do Novo Testamento. Jesus, ele esteve com o apóstolo João na ilha de Patmos,
no livro da Revelação, e Jesus está no meio de nós. Jesus está aqui. Ele quer que nós continuemos a abraçar esta ideia, que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Meus queridos professores, alunos, ensinem isso para os seus alunos. Tudo que é falado, tudo que é dito tem que ser comprovado e testificado pela palavra de Deus. Hoje existem vários livros, né, de outras igrejas, né, livros até que eles consideram como inspirados por Deus, mas a palavra de Deus é a nossa única regra de fé. É nela que nós devemos sempre nos pautar, sempre estudar, sempre meditar, para que a nossa mente possa ser transformada por ela e nós a cada dia entendermos qual é a vontade de Deus para com toda a humanidade. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem todos com Deus. Obrigado por você estar aqui. Na próxima aula nós estudaremos sobre quem é Deus, né? Estaremos estudando sobre os atributos de Deus, né? E eu tenho certeza que assim como você está sendo abençoado, nós seremos muito mais abençoados nas próximas aulas que virão. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Deus quiser.